Olá, boa noite, pessoal. Vamos começar agora a nossa live desvendando os ganhos de peso do bebê. Vou esperar o pessoal começar a entrar. Eu até me atrasei um pouquinho agora, uns minutinhos, e eu sei que esse horário às vezes é um pouco corrido, né? Deve até algumas colegas minhas falando: ai, Sofia, esse horário até a gente chegar em casa, ajeitar as coisas, né? Às vezes as crianças também ainda estão dando um trabalhinho. Até eu dei uma atrasada hoje. Oi, todo mundo, gente, que tá entrando. Que bom ter vocês aqui comigo hoje. Eu tinha até feito uma enquete perguntando qual live que vocês queriam há algumas semanas atrás. Se era refluxo ou se vocês queriam falar um pouco sobre ganho de peso, crescimento. E foi essa que ganhou. Depois a gente vai ter, sim, ainda muitas oportunidades para falar de refluxo também. A live eu intitulei, né, Desvendando o ganho de peso do bebê. Mas quando a gente está falando de ganho de peso, na verdade a gente tem que olhar esse bebê, essa criança, de uma forma mais integral. Porque o peso, ele nunca pode ser analisado de uma forma individual. A gente tem que analisar... A gente tem que analisar, além do peso, também como que tá o crescimento dessa criança em relação à estatura, perímetro cefálico, o desenvolvimento dela e a maturação também de outros órgãos. Então, a gente não pode olhar de uma maneira isolada para o peso. Eu recebi algumas perguntas de vocês antes da live, né, que eu tinha deixado uma caixinha de perguntas, e eu vou buscar responder aqui durante a live. Se tiver mais alguma pergunta, vocês podem me mandar, que a gente vai tentar, que eu vou tentar buscar responder, né, todas elas. E se eu não conseguir, a gente responde depois também via direct ou em uma outra oportunidade, mas vai dar tudo certo. Em relação ao peso, eu recebi algumas perguntas falando sobre a curva do gráfico, né, de peso. E algumas mamães mandaram assim: meu filho tem 9 meses, peso tal, tamanho tal. Tá tudo bem? Tá normal? Outras mandaram outros parâmetros diferentes, mas com essa mesma pergunta. E aí, tá normal? E para responder essa pergunta, primeiro eu queria falar para vocês que o gráfico, ele não pode ser feito de um ponto na curva. Quando eu tô analisando um pontinho só ali na curva, eu não tô vendo uma curva, né? Um ponto isolado não forma uma curva. E essa criança, por exemplo, se ela tem, vamos supor, 1 ano e ela tá pesando 10 quilos, pode ser que eu olhando só aquele ponto ali esteja ótimo, né? Excelente. Mas se com 9 meses, 8 meses, ela já pesava 10 quilos, então tem alguma coisa errada. Porque essa curvinha não tá fazendo aquela curva que a gente fala ascendente. A curvinha começou a retificar. E mesmo sendo uma criança que tem um peso normal, tem alguma coisa de errado acontecendo com essa criança. Tem alguma coisa que não tá legal. E aí a gente precisa fazer toda essa análise. Antes até de pedir para vocês me mandarem as perguntas, eu tinha também pedido para vocês mandarem alguns comentários sobre o peso do bebê de vocês, que já fizeram para vocês. E como que vocês se sentiram em relação a isso. E, gente, tem cada comentário, né? Não vamos comentar os comentários, assim, falar mal de quem comentou. E isso é bom até pra gente se observar, porque muitas vezes a gente também pode ser essa pessoa que comenta, que julga, que tem ali um conselho bom pra dar pra um vizinho, pra um amigo, e às vezes essa pessoa não tá precisando de conselho, né? Teve um comentário que a mãe mandou assim: falaram do meu filho: nossa, você já tá saindo de casa com um bebê de 2 meses? E o bebê tinha 9 meses. Então, eu falei, né, pra essa mãe, a pessoa que comentou perdeu a oportunidade de ficar calada 2 vezes. Porque além de falar do peso dessa criança, ainda falou da idade, ainda julgou a mãe porque tava saindo de casa. Então, assim, realmente é bem complicado. Então, a gente tem que pensar como que a gente pode lidar com isso, né? Primeiro, por que isso está me incomodando tanto? Será que eu posso fazer em relação a isso? Porque a função de nutrir a criança pesa muito mais nos ombros da mãe. A gente já... É a gente que pode amamentar, então a gente já vem com essa responsabilidade, né?
Eu não vou comentar hoje falando sobre amamentação, mas essa é uma responsabilidade que vem mais pesada pra gente. E a gente sente também maior esse peso quando alguém comenta, faz um comentário que a gente interpreta ali como depreciativo. E às vezes esse comentário é de um peso pra mais também. Por quê? Bebês que têm um peso adequado, por exemplo, algumas mães me falaram, nossa, porque meu filho tem um peso normal, ninguém acredita que ele tem alergia alimentar, ninguém acredita que ele tem refluxo, todo mundo acha que eu tô inventando. Como se o peso, né, como se bebê gordinho fosse igual a bebê saudável. E bebê magrinho é um bebê doente, é um bebê que não tá legal. E não é isso. Porque quando a gente analisa... A gente tem um cachorro aqui querendo participar, mas deixa ele. Quando a gente analisa esse bebê, o ganho de peso nunca vai ser um parâmetro isolado. Se a gente for pensar assim, no ganho de peso de uma forma geral, tem algumas coisas que podem interferir nesse ganho de peso. A gente tem uma taxa metabólica basal, uma taxa energética basal, que seriam as calorias ali que são necessárias para a gente ter a energia para manter o nosso metabolismo. A criança, além de manter esse metabolismo, ela precisa crescer. Então, a taxa metabólica dessa criança já é consideravelmente maior. A criança também passa por mais infecções aí durante o primeiro, segundo, terceiro ano de vida do que um adulto. Quando a criança tem alguma infecção, essa taxa metabólica basal, ela aumenta ainda mais. Então, as crianças que já têm uma taxa metabólica basal maior, pelo menos 50% maior do que a do adulto, elas ainda vão ter que suprir isso nesses períodos de infecção, que são mais comuns na criança. A criança que tem também alguma infecção, ela acaba diminuindo muito o apetite. Isso até me lembrou um outro comentário de uma mãe que porque o filho dela teve um quadro de resfriado mais forte, falaram, nossa, agora seu filho não vai mais ganhar peso. Gente, isso não tem absolutamente nada a ver. Sim, foi um comentário que realmente não deu nem pra entender direito porque que a pessoa comentou isso. Por quê? Eu tô vendo que o pessoal entrando, oi Betiane, mãe da Elisa, saudade de vocês. Então, por que a gente não pode nem dar muita relevância para esse tipo de comentário? Na infecção, sim, gente, o bebê, ele tá com um quadro infeccioso, o apetite dele vai diminuir mais ainda. Pode ser que ele perca, sim, peso durante aquele período. Mas aí o gráfico dele vai fazer assim, às vezes retifica, ele não ganha. Às vezes esse gráfico desce um pouquinho, porque ele começa a perder. Depois que essa infecção para, o organismo é tão impressionante, tão inteligente, que às vezes muitos bebês começam até a se alimentar mais do que se alimentavam antes, para tentar voltar para o parâmetro que ele tinha ali na curvinha e recuperar esse peso que ele deixou de ganhar ou que ele perdeu. Então, isso não é uma agressão aguda, isso não vai interferir na criança a longo prazo. Quando a gente olha a curvinha da criança de peso e de estatura, por que é sempre bom a gente olhar as duas juntas? Numa agressão aguda, por exemplo, como a gente comentou aqui, às vezes você vai ter uma alteração no gráfico do peso. A criança desacelera ou esse gráfico cai um pouquinho. Só que o de estatura geralmente não muda. O de estatura continua ali ascendente, se elevando. Nas agressões agudas, a estatura não é prejudicada, a não ser que seja alguma coisa que vai ali aumentar essa taxa energética por mais tempo. Por exemplo, uma criança que tem uma doença mais grave, uma criança que tá... Acho que é meu filho entrando aqui. Oi, amor. É ele. Amor, beijo. Então, voltando aqui. Me perdi. Entrou meu filho e meu sobrinho. Então, assim, a gente deve se preocupar quando, primeiro, essa curvinha de peso, ela começou a se retificar e a gente não tá vendo sinais de que ela vai subir de novo. Não é só uma questão aguda, é uma coisa que tá se prolongando um pouquinho mais. Ou então, ela caiu. Se a curvinha eu vou até pegar aqui, gente, que eu acho que vai facilitar pra gente. Eu vou virar aqui pro meu computador, só um minutinho. Peraí, deixa eu tentar. Aqui. Foi. Eu tinha até pegado aqui pra gente ver as curvas, que eu acho que é mais fácil de explicar. Então, vamos lá. Quando a gente pega a curvinha, esse aqui é um gráfico de menino, que é muito importante falar pra vocês que existe o gráfico de menino e o gráfico de menina. Se a gente colocar uma menina aqui nesse gráfico, ela vai aparentar mais desnutrida.
Quando a gente olha aqui nesse gráfico, a gente tem uma linha, que é a linha verde. Essa linha verde é o score 0. Esse score é como se fosse uma média. A gente olha, tem uma linhazinha vermelha aqui embaixo, que a gente chama de -2, uma preta, -3, uma vermelha aqui, +2 e uma outra pretinha, +3. Pode ser que essas curvas sejam diferentes, dependendo do cartãozinho que você tem. Algumas são de percentil, mas o percentil é quando é porcentagem, que é o 50%, e aí esse percentil vai para mais e vai para menos também. E o que que acontece? Vocês estão reparando como a curvinha do bebê, olha só, ela aqui, ela faz assim, ó, zoom. Ele ganha peso no comecinho da vida, fora aqueles primeiros dias de vida, onde ele vai perder mais ou menos 10%, ele ganha peso, uau, ganhou peso super bem. E aí ele começa a ganhar peso de uma forma mais paralela, assim, não tão exponencial. Quando a gente muda esse gráfico, que esse gráfico aqui é até 5 aninhos de idade, quando a gente muda mais pra frente, essa curva ela parece ainda um pouco mais, ela parece um pouco mais plano ainda. Aí quando essa criança tá aqui, vamos supor então, essa criança tava aqui com 1 aninho, 10 quilos, né, que eu falei. Se ela tinha 10 quilos já, uns 2 meses atrás, e continuou com 10 quilos, isso não é normal. Tem alguma coisa errada, mesmo ela estando com peso normal. Vamos supor agora, ela tá com 1 aninho e ela está com 8 quilos. Só que eu não posso olhar só esse ponto. De onde que essa criança veio? Essa criança estava onde aqui no começo da vida? O que que aconteceu? Ela teve algum diagnóstico de alguma doença? Ela tá vindo aqui? Se ela tá vindo aqui e ela está ascendente, está subindo, provavelmente tá tudo bem. A gente tem que analisar isso. Deixa eu voltar aqui pra mim, pra falar com vocês, que é melhor. Então, assim, a gente tem que analisar isso de uma forma mais completa, né? Ai, peraí, deixa eu colocar. Pronto. A gente não pode analisar, por isso que eu tava falando, um ponto na curva. Até a Cíntia comentou aqui, né? A estatura é sempre ascendente, isso é um alívio. Isso é um alívio porque fala mais a favor de ser uma condição aguda e não uma condição crônica. Então, vamos lá. Pode ser que o ganho de peso não esteja legal, porque houve um aumento dessa demanda metabólica. Porque essa criança tem uma taxa metabólica basal maior. Esse seria um dos motivos. Pode ser que esse ganho de peso não esteja normal, não porque essa taxa metabólica está aumentada, mas porque essa criança não está conseguindo fazer uma absorção adequada dos nutrientes. E aí entra muito o papel do gastropediatra, porque é muito comum a gente no dia a dia fazer o diagnóstico diferencial de síndromes desabsortivas. O que é isso? Quando a criança tem alguma inflamação no intestino e ela não consegue absorver bem os nutrientes. Então, aquela criança pode até ter uma ingestão adequada de nutrientes. Ela come carboidrato, proteína, lipídio, tudo direitinho. Só que tem algum problema no intestino dela e ela não consegue absorver. Isso pode acontecer com crianças que têm uma enteropatia alérgica, então uma alergia alimentar onde acontece uma inflamação do intestino. Só que outras crianças com alergia alimentar que não têm inflamação intestinal, pode ser que elas tenham um ganho de peso ótimo, como acontece também com alguns pacientes meus, que inclusive falam, nossa, a gente sofre preconceito porque é gordinho, porque ninguém acredita que a gente tem alergia. E isso é um mito, né? Que as pessoas achem que a criança alérgica tem que ter um baixo ganho de peso. Então essa seria uma das causas. Mas tem várias outras doenças que a gente tem que investigar. Existem alguns testes que a gente consegue fazer para ver se essa criança está tendo um aumento de perda de peso, se está tendo um aumento de perda de gordura nas fezes, um aumento de perda de proteína, de carboidrato. A gente consegue fazer esses testes para pelo menos dar uma direcionada. Mas é muito importante na história clínica a gente saber, essa criança tá tendo alguma diarreia, tá tendo algum vômito? Às vezes a mãe acha que não é diarreia, porque o normal da criança sempre foi evacuar fezes amolecidas. Só que, gente, criança que já come uma quantidade de comida sólida, as fezes dela já não são mais líquidas. Então, isso já não é normal. Tem mãe que, como a criança sempre foi assim, ela não consegue perceber que isso tá fora do comum. Vê também o número de vezes que essa criança evacua, isso também é um outro parâmetro super importante. Aqui uma mãe comentou, a Érica come super bem, mas não ganha peso fácil. Então, essa criança realmente é uma criança que eu acho que até que é uma criança que eu já acompanhei, né? Mas assim, a gente precisa investigar a questão de síndrome desabsortiva. Ver se essa criança tá perdendo alguma coisa nas fezes, se pode ter alguma outra doença, se é uma alergia alimentar. Muitas vezes pode ser isso.
E essas crianças, aí a gente já entra num outro parâmetro ali mais pra frente que eu também quero falar pra vocês. Que não é só a criança que não tá absorvendo bem os nutrientes. É também a criança que ela até pode estar absorvendo bem, mas ela não ingere uma quantidade adequada. Não é o caso da Érica, pelo que você tá me falando. Só que aí a gente precisa ver, de quantidade adequada, a gente precisa fazer uma história alimentar bem feita. Porque precisa saber se essa criança está ingerindo uma quantidade adequada dos macronutrientes. Tem criança que toma leite que a mãe não dissolve na quantidade indicada na lata, que toma fórmula, e acrescenta um monte de farinha ali para engrossar. Justamente pensando que assim a criança vai ganhar peso. Então, essas farinhas que vocês conhecem, que eu não vou nem citar o nome, mas essas farinhas, elas vão muitas vezes fazer um desequilíbrio ali dessa fórmula, vão aumentar muito a quantidade de carboidrato, não vai ser proporcional à quantidade de proteína que essa criança deveria ingerir. E sem proteína, gente, criança não cresce. É muito importante para a criança, para fazer, que a gente fala que é como se fosse um balanço do nitrogênio, essa criança, para os tecidos crescerem, ela precisa de proteína. Não tô falando só de crescimento estatural, tô falando de crescimento de tecido, de crescimento de célula mesmo. Então, a gente precisa investir na proteína. Por outro lado, criança que ingere proteína demais pode ter obesidade no futuro. Isso é uma coisa que a gente vê, por exemplo, com os prematurinhos. Já está comprovado que se os prematuros ingerirem uma quantidade... Às vezes a gente tem pressa para engordar o prematuro. Até porque muita gente fica falando, nossa, quantos meses ele tem? 3 meses. Nossa, tem 3 meses e tá desse tamanho? Como assim? Não, mas foi uma criança prematura, ele não tem 3 meses. O prematuro, a criança que nasce antes de 37 semanas de vida, ela tem que fazer uma idade corrigida. O que é essa idade corrigida? Você pega a idade que ela deveria ter nascido, que seria 40 semanas, a gente calcula com 40 semanas. E a gente desconta esse tempo que ela não ficou na barriga e a gente diminui da idade cronológica dela. Então, por exemplo, uma criança que era para ter nascido com 40 semanas de vida, nasceu com 32 semanas de vida, que seria quase 2 meses a menos. Quando você fala que ela tá com 3 meses, na verdade ela tá com 1 mesinho de vida. Então, ele é um prematurinho. A gente não pode colocar ele numa curva de uma criança que não nasceu prematuramente. E esse prematuro, se a gente fala, não, vamos engordar ele rápido, a gente dá muita proteína para ele, o que acontece? Ele pode ser um obeso no futuro, porque a gente está programando o metabolismo dele para ser um metabolismo de uma pessoa que precisa de muita energia. Então, gente, é muito mais complexo, né, do que a gente pensa. A gente precisa olhar essa criança também desde o crescimento intrauterino dela. Porque muitas vezes as pessoas pensam, não, foi um bebê baixo peso, mas agora ele já tá fora da barriga, ele tem que ganhar peso normalmente. E não é bem assim que funcionam as coisas. Se esse bebê já tinha alguma restrição de crescimento dentro do útero, a gente precisa investigar, tentar saber por que isso acontecia. Às vezes esse bebê já teve ali faltando metabólitos importantes para ele desde o começo da formação dele. Então pode ter uma dificuldade maior ainda de se recuperar. Inclusive, né, é o período de vida onde o bebê mais vai crescer. É esse período intrauterino. E depois, o primeiro ano de vida. É onde o bebê mais vai crescer. Para vocês terem uma ideia, vocês perguntam muito isso, né? Mas o bebê, ele geralmente vai dobrar o pezinho dele de nascimento em torno do 5º, 6º mês. Imagina, gente, dobrar o peso que o bebê nasceu. É muita coisa. É muita coisa. A gente nunca mais na vida vai dobrar nosso peso de nascimento, né? Assim, em tão pouco tempo. E aí, muitos bebês, né? Geralmente, eles vão triplicar esse pezinho em torno do primeiro ano de vida. Então, se o bebê nasceu em média com 3 quilos, quando ele tá com 1 aninho, geralmente ele vai estar em média com 9 quilos. Mas, gente, é muito importante falar pra vocês que isso é a média. E aí, o que a gente vai falar sobre isso? A média, essa palavra média de peso. Vocês viram ali que eu mostrei na caderneta, no gráfico, né? A linha verde é a média. A gente acha que é igual a média de escola. Você precisa atingir a média para você estar bem. Se você tá abaixo da média, não tá bom. E não é assim, gente. Não é média de escola. A criança que tá entre as 2 linhas vermelhas, ela tá dentro do normal. Claro que, igual eu falei pra vocês, a gente não olha só um ponto.
Mas essa criança que tá entre as duas linhas vermelhas, ela está dentro do normal. Ela não precisa estar na média, porque foi um outro comentário que eu recebi. A mamãe falou, meu filho, falam muito que meu filho tá muito magro, desnutrido, só que ele tem o peso normal, e isso me deixa triste. Se o bebê tem o peso normal, se você está acompanhando com o pediatra, a curvinha do seu bebê tá ascendente. Claro, se aconteceu uma diarreia, se aconteceu um resfriado, uma gripe, esse bebê pode ter deixado de ganhar peso ali. Mas assim, gente, se tá tudo bem, esse bebê tá ascendente, tá dentro do normal, por que você quer que chegue na linha verde? Não precisa de estar na linha verde. Como se às vezes a gente se sente excluído da curva, né? Eu não quero estar aqui nesse lugar excluído da curva, da linha verde. Eu quero estar lá na linha verde. Não é, gente. Nosso objetivo não é que todos os bebês estejam na linha verde. Nós, seres humanos, temos uma grande variação genética. E cada um dos nossos filhos tem um potencial genético para atingir. Eu não posso querer que o potencial genético do meu filho, que eu tenho um biotipo, né, mais minhãozinha, assim, mais magrinha, seja o mesmo potencial genético até do meu sobrinho, que é muito mais forte que o meu filho. Então, assim, potencial genético é uma coisa que também importa. E a gente tem que respeitar essas diferenças, respeitar essa variabilidade genética. Imagina se todos os adultos estivessem lá no mesmo ponto da curva. Não é assim que funciona, né? Mamãe falou aqui agora, ó. Eu não tô conseguindo ver tudo que vocês estão escrevendo, gente, mas tô tentando acompanhar aqui, ó. O meu filho fica entre a vermelha e a verde. Deve ser, então, entre a verdinha, né, e a vermelhinha de baixo. Gente, tá ótimo, não precisa ficar lá na verde, tá tudo bem, tá normal. Claro que a gente tem que olhar, igual eu falei, não basta olhar esse ponto onde ele está, mas a gente tem que olhar a curvinha dele, se tá ascendente e ele tá entre a vermelhinha de baixo e a verdinha, ele tá ótimo, ele tá dentro do normal. A gente precisa olhar também, ó, meu marido disse que a Erika vai ser magrinha igual a doutora Sofia. De vez em quando eu recebo esses comentários lá também no consultório. E ó, eu fui um bebê, gente, grande, gordo, viu? Eu não fui um bebê magrinho, pra vocês verem. Inclusive, essa questão genética, ela tem menos influência quando é um bebezinho e ela vai aumentando a influência conforme esse bebê vai crescendo. Aí a genética vai pesando mais. Então, eu nasci, assim, grande mesmo. Mas tem outras coisas também na minha história em relação a isso. Deixa eu ver uma pergunta aqui, ó. Bebê de 5 meses só ganhou 200 gramas. Antes tinha ganhado 1 quilo, 600, 700. Muco e sangue visível há 2 meses, deve ser a PLV. Então, Daisy, né? Olha, pode ser. Alergia à proteína do leite de vaca, é muito possível. E se mudou, gente, olha, mudou uma coisa, essa criança apareceu com outro sintoma clínico, não foi só o ganho de peso que mudou. É muito provável que essa criança esteja tendo um prejuízo na absorção dos alimentos. E que por isso, ou então ela tá com alguma inflamação que não tá permitindo também que ela ingira a quantidade de nutrientes que ela precisa. A alergia alimentar é uma das causas de sangramento, é uma das causas de desabsorção. Então, sim, é uma possibilidade que precisa ser levada em consideração, muito em consideração. Então, ó, uma das perguntas, quando devo me preocupar olhando na curva? A gente deve se preocupar quando essa curva começa a retificar, ou quando essa curva fica descendente, ou então quando essa criança ela desacelera muito o ganho de peso, e isso é no acompanhamento. A criança que tem uma dificuldade de ganho de peso, ela tem que ser acompanhada mais de perto ainda do que a criança que não tem. Porque a gente tem que pesar ela todo mês, a gente tem que ver essa alimentação todo mês. Tem algumas crianças que têm, não só por doença, mas que já tem uma metabolização com uma necessidade de energia maior do que outras. Vocês veem, por exemplo, né? Tem gente que tem aquela questão do biotipo que a gente fala, que come muito e engorda pouco. E tem gente que come menos e engorda mais. E isso também acontece com os bebês. Então, a gente tem também bebês que, nossa, são muito, que a gente fala bons de garfo, que comem bastante, mas que não engordam tanto contra os bebês que às vezes comem até menos que eles. Isso é uma coisa que a gente tem que individualizar. Nós, seres humanos, somos diferentes. E ainda bem que a gente é diferente, né? Então, alguém aqui me falando que a alergia foi embora, graças a Deus, que bom, fico muito feliz. Um outro comentário, né? Eu nunca me preocupei porque meu filho já nasceu magrinho e sempre esteve entre a linha vermelha e verde, porém ascendente, então tá ótimo. Isso mesmo, gente.
É isso que eu quero, que vocês se tranquilizem. Se a criança tá ascendente, se ela tá dentro do gráfico, tá ótimo. Se ela não está no gráfico, pode ser que não seja alguma doença, mas a gente precisa ter muita atenção. A linha vermelha é justamente uma linha que fala pra gente, ó, vamos ter atenção, tanto pra menos quanto pra mais. Falando em mais, eu recebi comentário também de mãe, de bebê, que foi até engraçado isso, porque fala assim, nossa, tá tão gordo, tá só no peito. Eu falei, gente, falar só no peito, às vezes a gente quer falar, né, em aleitamento materno exclusivo, mas esse só, gente, é tão complicado amamentar exclusivamente ainda, e você fala só, a mãe, nossa, a mãe tá lhe dando tudo de si, é muita coisa, né? E tem bebês que, em aleitamento exclusivo, vão estar até acima da linhazinha preta de cima. No bebê em aleitamento materno exclusivo não existe obesidade, viu, gente? Então, tá tudo ótimo. Deixa esse bebê mamar. A gente, claro, tem que investigar como que é a alimentação dessa mãe, mas se é uma alimentação saudável, ótimo. Não tem por que a gente ficar se preocupando com isso também. Deixa eu ver outra pergunta, ó. Meu filho só come macarrão e mesmo assim não engorda. Isso cai muito naquilo que eu comentei com vocês da farinha, né, do mingau, que é uma ilusão achar que dar muita massa para a criança vai fazer ela engordar. Algumas até vão ganhar peso, mas a gente tem que se perguntar, eu estou nutrindo essa criança? Não, você não tá nutrindo. Um pratinho precisa ser colorido, como a gente fala. Quando a gente começa a alimentação complementar, a gente tem que tentar variar muito essa alimentação, porque mesmo que essa criança coma só macarrão e ganhe peso, não tá tudo bem. Existe uma coisa que chama fome oculta. Crianças até com obesidade podem ter isso, que é fome oculta, porque elas têm deficiências de micronutrientes muito importantes para o desenvolvimento dessa criança. Por isso que a gente fala, né? Não é só o peso que é importante. A gente tem que olhar vários outros parâmetros. E se falta algum micronutriente, essa criança pode desenvolver anemia, ela pode ter uma deficiência de vitamina B12, entre outras coisas, que é muito importante que a gente analise. Por isso que o inquérito da alimentação, às vezes, se vocês veem meus pacientes, eu vou perguntar, né? E aí, o que essa criança come no café da manhã? O que come no almoço? Eu realmente quero saber o que come. Por quê? Faz diferença pra mim se é uma criança que come só a minha querida amiga Aline, né? Ai, meu coração, e deve ser miojo. Realmente, muitas vezes é miojo, né? Gente, miojo não é nem macarrão pra mim, né? Miojo não entra nem nesse mérito pra gente comentar. Miojo não é comida, viu, gente? Pelo amor de Deus, não comprem miojo na casa de vocês. Tá, deixa eu ver outra perguntinha aqui que vocês me mandaram, ó. Quando o bebê não ganha 26 gramas por dia, mas cresce mais do que deveria, como avaliar? Tá, eu não sei a idade desse bebê, né, pra responder de uma forma, assim, mais completa, né, não colocou aqui nessa pergunta. Se a mãe estiver, inclusive, assistindo e quiser me mandar a pergunta, pode me mandar a idade da criança. O que acontece? Primeira coisa, o bebê não precisa, gente, nos primeiros meses de vida, nos 3 primeiros meses de vida, existe uma média de ganho de peso que a gente fala que é em torno de 25 a 30 gramas por dia. Mas não quer dizer que o bebê precise necessariamente ganhar exatamente isso. Uma coisa que me incomoda às vezes, até em alguns médicos, é essa questão do gramas-dia, assim. Nossa, sempre que eu atendo uma criança, claro que eu calculo quantas gramas por dia ela tá ganhando. Mas não é isso que é o foco. Não é o foco da consulta e eu não quero que seja o foco da mãe. Nossa, agora sim meu filho ganhou 30 gramas de... Nossa, meu filho ganhou 40? Eba, que coisa boa. Não é isso, gente. A gente precisa também olhar essa curva. Às vezes ele não ganhou 30 gramas por dia, mas ele tá indo bem ali na curvinha de peso. Tá tudo ótimo. Não precisa necessariamente atingir isso. Não é uma meta, assim. Nossa, 30 gramas por dia, 26 gramas por dia. E ela falou que ele continua crescendo muito bem. Que aí é aquilo que a gente falou, né? A estatura... ela é um parâmetro que ela demora mais a mostrar alguma alteração. Mesmo que essa criança realmente tenha uma alteração de ganho de peso, não sei qual que é o peso real dessa criança, a estatura vai demorar mais para mostrar alguma mudança e pode ser que nem mostre, porque pode ser que essa criança não tenha nenhum problema de saúde. Se tá crescendo tão bem assim em estatura,
é bem possível que não tenha nenhum problema de saúde, mas tem que ver a idade, né? Na curvinha é muito importante a gente analisar isso, idade, o sexo, tudo isso. A questão, igual a gente conversou, né, da prematuridade, o prematurinho, a gente corrige a idade desse prematuro até 2 anos de idade. Então, a gente acha assim, não, foi prematurinho, o impacto tá ali só no começo. Gente, vai muito além disso. Claro que às vezes o prematuro entrou na curvinha, que a gente fala, independente da idade corrigida, muito rápido, não preciso ficar também me atentando demais à idade corrigida. Mas o bebê prematuro, você sempre tem que lembrar que ele foi um bebê prematuro. Deixa eu ver aqui uma outra perguntinha. Ah, tá. Quantas gramas por dia é ideal que o bebê ganhe? E a criança também. É aquela velha pergunta, né, que a gente acabou de falar, a questão de gramas por dia. O bebê, né, vai variar com a idade que ele tá, a quantidade de gramas por dia que ele vai ganhar. No primeiro trimestre, é essa média que a gente conversou, uma média de 25, 30 gramas por dia, mas tem crianças que vão ganhar um pouco abaixo disso, principalmente a questão, quando a gente tá na fase de primeiros meses ali, a questão de estabelecer a amamentação. Muitas vezes nesse começo é difícil pra mãe. E não é porque o bebê ganhou abaixo de 25 gramas por dia que eu preciso dar uma fórmula pra essa mãe. Não é assim. Então, a gente tem que olhar outras coisas, né? O bebezinho do terceiro, né? Depois do terceiro, do quarto mesinho lá, do terceiro para o sexto mês de vida, ele vai ganhar em média uns 15 a 20 gramas por dia. Então, vocês veem que vai diminuindo. Até quando eu mostrei na curva, lembra que a curva no começo ela vai rapidão e depois ela vai dando uma leve inclinada para baixo? Então, no comecinho ganha mais, depois ele vai diminuindo, ainda bem, né? Porque haja coluna para as mamães. Claro que tem bebê, gente, vão ganhar um pouquinho acima, um pouco abaixo disso. E aí, depois do sexto mês até o 9º mês, eles vão ganhar essa média também aí de 15 gramas por dia e depois uma média de 10 gramas por dia do 9º pro 1 aninho de vida. Então, o bebezinho, vocês vão ver, né? Você não fica acostumado que ele vai ganhar 1 quilo todo mês. Tem mês que ele vai ganhar, que pode até ser que ele ganhe 1 quilo, mas tem mês, mais pra frente, que ele vai ganhar 300 gramas e tá tudo bem. E depois disso, gente, depois desse 1 aninho de vida, é comum diminuir o apetite da criança também. Por quê? Porque diminui o ritmo dele de ganho de peso e diminui o ritmo de crescimento em relação ao primeiro ano de vida. Como a gente comentou no começo, né? Em nenhum outro período a gente vai crescer tanto, proporcionalmente, né? E ganhar tanto peso quanto no primeiro ano de vida. Por isso que muitas vezes até o apetite dessa criança vai mudar depois do primeiro ano de vida. Algumas crianças fazem 1 ano e a mãe fala, nossa, ele estava comendo tão bem antes, agora ele não quer comer nada. É uma fase de adaptação a uma nova necessidade metabólica que essa criança tem agora, depois de 1 aninho de vida. A Erika nunca comeu besteiras graças à PLV. Eu adoro quando as mães enxergam o lado positivo, né? Da alergia. O meu tem 15 meses, faço o prato colorido, ele é seletivo, não come tudo, balança a cabeça e não come. Coloco para comer junto com o mais velho, mas mesmo assim ele seleciona. Esse comentário é super importante. Por quê? Entra naquela criança que não ingere a quantidade que ela precisa ingerir para ganhar peso. Então, é um outro tipo, né, que a gente tá falando, uma outra característica que pode acontecer para ter um ganho de peso insuficiente. A criança que não come aquilo que a gente precisaria para atingir a taxa metabólica. Isso pode acontecer por vários motivos. No seu caso, provavelmente, o seu bebê tem um quadro de dificuldade alimentar. E essa dificuldade alimentar, ela pode ter várias causas. Pode ter sido uma experiência ruim que esse bebê teve antes, que agora ele não quer comer porque ele ficou com uma memória ruim. Isso acontece muito em bebês com alergia alimentar, que tiveram refluxo, vômito, ou bebês que foram prematuros e às vezes foram entubados, que usaram sonda. E acontece também sem ter nenhum passado desses. O que ajuda muito? Fono, avaliação da fono. E aí, às vezes, as mães falam pra mim, ai, doutora, mas ele mastiga bem, engole bem, pra que eu preciso de fono? Precisa, porque a fono, ela consegue olhar se ele tem alguma sensibilidade oral aumentada, se tem algum reflexo anteriorizado, que já era pra ter passado, consegue fazer uma análise bem global. E, dependendo também, terapia ocupacional, porque tem crianças que têm nojo da comida, como se fosse nojo, né? Que não querem pegar, que dependendo da textura a criança já recusa,
Então, tudo isso precisa ser analisado, né? Mas a dificuldade alimentar, nisso tudo, eu acho que é o mais desafiador. Vamos ver. Se estiver ganhando só 16 gramas, então não tem problema. Não sei qual que é a idade do bebê, mas dependendo da idade, não tem problema nenhum. Meu filho nunca comeu miojo e não vai comer. Ótimo, né, gente? Não coma mesmo, não dê miojo. Eu vou tentar deixar a live salva, assim, a pergunta de vocês. Tomara que eu não erre, né? Igual aquela live passada que eu não consegui salvar. Deixa eu ver as perguntinhas de vocês que tem aqui. Tá. Isso aqui eu acho que eu já respondi. Se baixo peso pode significar alergia alimentar. Acho que eu comentei um pouco, né? Mas assim, na alergia alimentar, quando você tem uma inflamação intestinal, você pode ter uma síndrome desabsortiva, não conseguir absorver direito alguns alimentos. E pode sim combinar com baixo peso. Então, o baixo peso pode ser reflexo de uma síndrome desabsortiva e a gente precisa investigar bem. A alergia alimentar é uma das possíveis causas. Uma pergunta que não tem tanta relação com o tema, mas o refluxo tem relação com a alergia à proteína do leite de vaca? Tem sim. Uma das manifestações de alergia à proteína do leite é justamente o refluxo. Então, tem sim relação e precisa investigar isso também. Deixa eu pegar aqui as outras perguntas que ficaram no meu outro... Eu dei um print e passei pro celular, porque eu não consegui anotar todas as perguntas de vocês. Mas acho que tá dando pra entender, né, gente? É muita coisinha, assim, muito detalhe. Então, a gente tem que... muita gente mandou essa questão de meu bebê tem tal peso, tal coisa. Eu vou até tentar mostrar pra vocês. Que eu queria mostrar também um gráfico aqui, que eu acho super legal. Deixa eu pegar aqui pra vocês, pra mostrar. Que é sobre... rapidinho. Deixa eu tentar virar aqui rapidinho, gente. Peraí, aqui. Então, aqui falando dos padrões de crescimento da criança. Isso aqui eu acho super legal. A criança, esse aqui é o geral, que é o padrão de crescimento, ganho de peso da criança ao longo da vida, que a gente vai ver nas curvas, tanto de ganho de peso quanto de estatura. Então, pra gente ver, né, como essa criança cresce no primeiro ano de vida, é muito. Aí, depois ela vai crescendo ainda muito nos primeiros aninhos, dá uma desacelerada e depois vai ter um outro estirão na puberdade. Olha aqui, gente, o crescimento neural dessa criança, que é o crescimento cerebral, o desenvolvimento do cérebro, né, dos anexos. Olha só como isso é grande nos primeiros anos de vida e como isso é importante. Tudo isso aqui depende do estado nutricional. Esse crescimento neural, ele vai se estabilizar ali em torno do 6º, 8º ano de vida. Então, é muito importante a gente investir numa boa nutrição. Aqui, o tecido linfóide. O tecido linfóide são nossas células de defesa, nosso sistema de defesa, basicamente, assim, de um modo simplificado. Para vocês verem como ele está em desenvolvimento, né, nos primeiros anos de vida. Por isso que aqui as crianças adoecem tanto nessa fase, Não adianta tomar remédio para imunidade se o tecido linfóide ainda não está formado, ele ainda está se desenvolvendo, ele vai se desenvolver muito ainda aqui para frente, até os 10, 12 anos de idade. E aqui a questão de crescimento dos caracteres sexuais, né, genital e tudo mais, que vai ser na puberdade. Mas eu acho isso super legal. Deixa eu só tentar voltar aqui pra mim. Acho super interessante pra mostrar pra vocês, porque às vezes a gente acha que crescer é só ganhar peso, né? E não é só ganhar peso, não é só ganhar centímetros. O crescimento, ele vai muito além disso. Inclusive, quando a gente tá falando de crescimento também de estatura, a gente precisa olhar a velocidade de crescimento dessa criança, não só um ponto ali na curva. A gente precisa saber quanto que ela tá crescendo nos últimos meses pra gente poder ver se tá adequado. Muitos bebês, eles vão mudar ali o canalzinho deles de crescimento em torno de 18 meses de idade, que é quando a gente vai começar a ter outras influências. Então, é importante a gente ter a curvinha, a gente preencher, pedir para o médico preencher, sempre que for na consulta, anotar o peso da criança. Vocês mesmos podem preencher, se o médico, porque eu sei que tem médicos que não preenchem o gráfico de peso e de estatura da criança, mas você pede para ele anotar e você mesmo pode preencher.
Você olha ali embaixo, tem a idade da criança, né? E aqui vai ter o peso que ela tá. É só você pegar aqui, pôr um pontinho ali na curva e vai fazendo pontilhado pra gente ver direitinho como é que isso funciona. Em relação ao crescimento, vem uma pergunta aqui, ó. A criança, ela vai praticamente crescer 50% do peso dela de nascimento no primeiro ano de vida. Então, a criança vai crescer aí uma média, uma criança que nasce com 50 centímetros, ela vai crescer uma média de 25 centímetros nesse primeiro ano de vida. Então, gente, a gente tem que olhar realmente, né? Cada criança não até aqui a Vanessinha comentou, né? Individualizar sempre. E eu queria muito, aproveitando essa palavra individualizar, que vocês tentassem não comparar os seus filhos. Eu até recebi uma mensagem de uma querida mãe médica e que ela me mandou que ela tem gemelares. Um é bem gordinho e o outro mais magrinho. E aí ela diz que houve brincadeiras do tipo, nossa, você tá dando comida só pra um. E, gente, a gente tem que respeitar as diferenças, né? Não quer dizer que o mais gordinho é o mais saudável. Não quer dizer isso. Então, até em gemelares, que têm teoricamente um potencial genético muito semelhante, estão inseridos no mesmo ambiente, a gente vê diferenças. Então, vamos respeitar as diferenças, vamos evitar comparar os nossos bebês. Uma das mães comentou que confie no médico e segue seu instinto. Porque a gente também precisa ouvir o nosso coração de mãe, nosso coração de pai. Porque você sabe, você sente quando tem alguma coisa realmente de errado. Só que tem que ser um sentimento seu. Não pode ser um sentimento que tá vindo de fora, de muita gente ali te falando várias coisas e isso vai te preocupando cada vez mais. Não, você, olha, pensa bem. Tem mesmo, assim, algum motivo? Tem alguma coisa errada com seu filho? Se você acha que não tá legal, leva no pediatra, converse com ele. Se for preciso, leve no gastropediatra. É comum eu receber crianças. Doutor, a gente veio aqui só pra gente ver se tá tudo bem mesmo. Porque ele não ganha tanto peso e a gente quer saber se tá tudo bem, mas a gente acha que tá tudo bem. E muitas vezes, gente, a gente faz até exames, vê, né, se realmente tem algum motivo pra preocupar. E não tem. Então a gente segue a vida, né? Cada criança é diferente. A gente tem que aprender mesmo a cortar essas comparações e de um modo que a gente se sinta confortável. E se a gente não tá se sentindo bem quando as pessoas falam isso, a gente tem que pensar, por que eu tô me sentindo tão mal, sendo que eu sei que tá tudo bem com meu filho, o médico falou que tá tudo bem com meu filho, por que eu não tô me sentindo bem? E aí tentar interiorizar isso, tentar também entender esse sentimento. Eu recebi também esse mês gemelares lá no meu consultório, que são gemelares que eu já acompanho há bastante tempo. Bastante tempo assim, eles são pequenininhos, mas desde o nascimento eu acompanho, porque a menininha nasceu com uma malformação esofágica e teve que fazer uma cirurgia e a gente acompanha. E é um menino e um menino. Ela sempre ganhou menos peso que ele. E agora ela tá com peso acima do peso dele. E na verdade ela tá inclusive com peso um pouquinho acima do que deveria. E a mãe dela reclamando muito pra mim, se queixando muito da questão alimentar. De, eles não comem, ela não come. E disse assim, lá em casa é só na base da vara. Eu sei que ela não tem uma vara ali, não tá batendo nessas crianças, mas é com muita pressão pra eles comerem. E aí eu fui conversar com ela, né? Claro que esse sentimento, né? Ela já viu a filha dela passar por muitas dificuldades, inclusive cirurgia, e ela não quer que essa criança perca peso, né? Ela tem ali um sentimento muito complicado em relação ao peso da filha. Só que, gente, tá tudo bem agora. Eu falei pra ela, olha, calma, tá tudo bem, já passou, o pior já passou. Não precisa obrigar a sua filha a comer, porque a criança tá criando uma relação ruim com o alimento. E muitas vezes vai ser uma criança no futuro que não vai conseguir entender quando tá saciado. E aí viram aqueles adultos com até compulsão alimentar, porque não conseguem entender. Poxa, chega, já comi o suficiente, né? Tô aqui procurando pra eu ver as horas, gente, pra meu relógio. Então, às vezes, a gente tem que tentar ver que
gente, calma, né? Não precisa da gente ficar nessa ansiedade toda em relação ao peso dos nossos filhos. E se realmente a criança tá retificando na curva, essa criança tá caindo na curva, essa criança tá ali numa linha muito preocupante, procure um profissional, esclareça as suas dúvidas, se livre das suas angústias, faça o diagnóstico se tiver que fazer de alguma outra doença, faça esse diagnóstico, mas não fique ali sofrendo com isso, com essas comparações e com tudo mais. E assim, quando alguém vier falar alguma coisa, fala, não, mas cada criança é uma criança, né? É assim mesmo, tá tudo bem. Eu já levei no médico, obrigada aí pela sua preocupação, né? Porque às vezes é só uma preocupação. E conselho pra dar, todo mundo tem. A gente também tem muitos, né? É até bom a gente reavaliar isso. A relação ruim com o alimento, como a Cintia falou, pode se tornar depois um transtorno alimentar. Então a gente tem que pensar muito nisso, na nossa responsabilidade como mãe na alimentação. Eu mesmo, como mãe, agora não falando como médica, meu filho teve muita dificuldade alimentar no começo. Foi uma criança com refluxo, alergia alimentar e teve muita dificuldade. E hoje, assim, eu vi que quando eu aprendi a levar tudo de uma forma mais leve, isso mudou também a relação dele com o alimento. Parece que ele tá ouvindo que eu tô falando dele, ele mexeu na porta. Então, gente, às vezes a gente muda a maneira de encarar o problema, que às vezes nem é um problema assim tão grande, e as coisas também começam a se encaminhar. A gente precisa trazer, né, essa leveza. Uma criança estabilizada, uma perguntinha. Uma criança estabilizada sem alergia pode alcançar um peso esperado ou sempre terá um peso diferente de uma criança não alérgica? Então, pelo que eu tô entendendo, é uma criança que tinha alergia alimentar, é isso? E agora não tem mais, a mãe tá querendo saber se ela pode alcançar ou sempre terá. Gente, não tem absolutamente nada, nenhuma relação. Criança alérgica ou não alérgica pode ser um dos sintomas de alergia alimentar, essa desabsorção intestinal e o não ganho de peso, o baixo ganho de peso, mas não é para vocês colocarem as crianças num grupo assim, como se todos os alérgicos fossem iguais e todos os não alérgicos fossem iguais. Não funciona desse jeito. Na alergia vai depender muito do sistema que está acometido. Se a criança não é alérgica mais, se a criança já desenvolveu tolerância, não tem mais uma inflamação intestinal, não tem motivo para ela estar enquadrada ainda como crianças alérgicas ou com síndrome desabsortiva. Então, a questão do peso esperado é que a gente tem que ver, né? O peso esperado por quem? Assim, o peso esperado pelo médico, o peso esperado pela mãe, porque ela quer que chegue na linha verde. Porque, gente, linha verde não é o peso esperado, tá? Linha verde é a média. Então, só para tentar dizer isso melhor para vocês, para a gente também ver quais são as nossas expectativas, mas não tem relação entre uma coisa e outra. A gente não pode colocar todas as crianças alérgicas no mesmo balde. E alergia a ovo pode gerar muco e sangue visível ou só alergia à proteína do leite? Pode sim, alergia a ovo também gerar muco e sangue. É menos comum, bem menos comum que a alergia ao leite. Deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta que eu não consegui responder. Mas eu acho que eu consegui responder as dúvidas que vocês tinham me mandado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação a isso, me falem, gente. Ou me mandem depois. Também pode mandar nos comentários lá do post da live, que a gente vai conversando sobre isso. Eu vou tentar fazer uma síntese aqui agora, já que a gente tá terminando já. Deixa eu ver. Temos mais 4 minutinhos. Só sintetizar para vocês. A dificuldade de ganho de peso, então, ela pode vir principalmente por 3 grupos diferentes, né? Porque essa criança tem alguma síndrome de desabsorção, ela não está conseguindo absorver direitinho os nutrientes, ou porque ela não ingere a quantidade de nutrientes adequados, que pode estar ou não relacionado com uma dificuldade alimentar, e isso a gente precisa analisar. E também, às vezes, porque ela está com uma taxa metabólica, uma taxa requerida de energia maior do que o normal, que pode acontecer em alguns processos de doença, seja genética, seja
doença metabólica, seja infecciosa, entre outras coisas. Então, assim, de uma forma bem sintética, é mais ou menos isso. Eu vou depois tentar postar pra vocês. Eu sei que vocês têm muita dúvida em relação à tabelinha, né? Ah, quanto tem que ganhar tal mês, quanto tem que crescer. Vou ver se eu coloco algumas tabelas pra vocês verem. Mas queria principalmente que vocês não ficassem comparando tanto os bebês de vocês. Que vocês comparassem o bebê de vocês com o bebê de vocês mesmos. O que isso quer dizer? De onde meu bebê veio, para onde ele está indo. E isso vai dar paz para vocês, né? Nunca olhar um ponto na curva isolado, nem no crescimento, nem no ganho de peso. Olhar sempre o perímetro cefálico dos bebês também, que vocês viram ali naquele gráfico que eu mandei, como esse crescimento neural é importante. E olhar também o desenvolvimento dessa criança. Obrigada, gente, pelas perguntas de vocês, pela participação de vocês. É sempre um prazer estar aqui. E eu agradeço mesmo cada um que dedicou um pouquinho do seu tempo pra gente conversar. Muito obrigada, Jéssica. Que lindo o seu comentário. Tô doida pra ver vocês aqui também. Muita saudade do meu Miguel, maravilhoso. E eu quis mesmo simplificar. Nutrição, gente, nutrição é uma coisa muito complexa. Não é tão simples quanto parece. Mas eu quis simplificar para vocês, para que vocês pudessem entender a importância de fazer o acompanhamento e também a importância de não ficar tão apegado a pequenos parâmetros como necessariamente gramas dia desse bebê, tá bom? Vamos viver uma vida mais leve, né? Já são tantas cobranças, não vamos cobrar do nosso bebê que ele ganhe tantas gramas por dia, se ele tá bem, se tá tudo tranquilo, se ele tá se desenvolvendo, se a curvinha dele tá legal, né? Vamos olhar mais coisas. Ó, Aline, quero fazer uma live com você depois, minha querida amiga endocrinologista. É isso, gente. Eu vou tentar salvar. Vamos ver se eu consigo hoje. E a gente vai tirando as dúvidas ao longo aí da semana também. Um beijo grande, viu? Muito obrigada a cada um de vocês.